E hoje eu recebo, direto do Ceará, um dos profissionais que é um sucesso nas redes sociais. Ele que é especialista em saúde e também em comportamento e acumula mais de 5 milhões de inscritos no seu canal do YouTube. Seja muito bem-vindo, Dr. Dayan Siebra. Olha que alegria tê-lo aqui. De novo visual, que eu não reconheci, né? Confesso pra vocês que eu cumprimentei o Dr. Dayan hoje, falei... Aí depois eu falei, quem que ele é mesmo? Dr. Dayan. Eu falei, Dr. Dayan? Não é? Cadê o careca, né? Cadê aquele careca? Olha, rejuvenesceu 30 anos, foi isso? Você que tá dizendo, né? Olha lá, virou um menino, né, gente? Mas não é um menino na experiência de saúde, não. Muito pelo contrário, ele está cada vez mais experiente porque ele está acumulando conhecimento e está compartilhando esses conhecimentos com a turma. Doutor Dayan, vamos começar a conversar aqui. Primeiro, meus parabéns, porque eu acho incrível, assim, o que você faz, que é compartilhar conhecimento de forma gratuita, né? Ajudando mesmo a turma a encontrar aí o que faz a gente ter mais qualidade de vida. Eu fico muito feliz de estar aqui na Rede Vida, estar no seu programa. Um beijo para todos vocês, um ambiente de paz, um ambiente de Deus. Muito obrigado por terem me convidado. Eu venho para cá. Isso aqui é um deleite para minha alma, viu? Que bom. E eu tava aí em falta com o Dr. Dayan. Desde que aconteceu aquele problema comigo, as pessoas falavam assim, e o Dr. Dayan, leva o Dr. Dayan para todo mundo saber que não foi ele que fez nada. Gente, ele não fez nada. Aliás, você não atende ainda? Porque naquela época você já não atendia. Eu não atendo há muito tempo, acho que uns 2, 3 anos. Eu decidi, Cláudia, que eu ia focar na comunicação para ajudar as pessoas a melhorarem de vida. E não dá para você conciliar todo o trabalho que eu tenho na internet com o atendimento. Eu até tentei fazer isso por um tempo, mas eu estava sendo um médico relapso, porque o médico que faz as duas coisas ao mesmo tempo, ele termina sem atender o telefone da paciente quando ela liga para você, quando ela passa mal, quando ela está com dor, quando ela está com problema na família. E eu não quero ser um médico desse tipo, entendeu? Olha, eu sei bem o que é isso, porque eu tenho estado mais presente nas redes sociais e eu diminuí a frequência que eu ligo para minha mãe, né, mãe? É sério isso, né? Então eu imagino que realmente seja um desafio muito grande. Agora, você se dedica bastante à internet, isso tem sido maravilhoso também, né? A minha vida gira em torno disso. Eu estou aqui em São Paulo, por exemplo, eu moro num sítio no interior do Ceará, um sítio, uma fazendazinha, né? E eu vivo lá com gado, e estudando no meio das árvores, né? Eu faço isso, a minha vida é muito simples. Mas eu agora estou há 3 semanas trancado no hotel aqui em São Paulo, só produzindo conteúdo, né? Hoje nós temos uma empresa... Hoje que nós temos em torno de 40 funcionários só trabalhando com conteúdo. Pesquisadores, nutricionistas, psicólogos, tudo para levar... A gente trabalha hoje com uma espécie de, digamos, um spa digital para tratar as pessoas do mundo inteiro, né? E isso tentando levar para quem pode pagar e para quem não pode também. Então a internet é bom por isso, porque você consegue democratizar a informação médica que antes ficava só para quem podia pagar um médico caro. E a minha missão é traduzir o conteúdo complicado da medicina para o povão, porque o povão precisa disso, principalmente em época de pandemia que a gente está vivendo, fake news e as pessoas não sabem em quem acreditar, né? Nossa, isso que você está fazendo é maravilhoso e eu realmente tiro o chapéu para esse tipo de trabalho. Agora, me conta uma coisa, a gente fala muito de ter qualidade de vida, né? E eu disse ainda há pouco que as pessoas hoje têm muitas informações, mas falta atitude. Quais são as atitudes que você considera, assim, cruciais, que pelo menos essas você espera que quem está assistindo a gente tome? Eu acho que falta muita atitude, Cláudia, mas falta uma coisa muito importante também, que é o conhecimento certo. A gente foi enganado a vida inteira pela mídia, uma mídia que tem interesses comerciais por trás, seja a indústria do remédio, seja a indústria alimentícia, que também tem algumas coisas nesse sentido. Mas assim, existem coisas básicas que já foram estudadas para dizer quem vive mais e quem vive melhor. Hoje no mundo a gente tem uma coisa chamada as zonas azuis do mundo, chamadas Blue Zones. Então eles mapearam no mundo lugares que mostram que as pessoas vivem muito. Então nós temos uma cidade na Costa Rica, temos Okinawa no Japão, temos um local na Sardenha, na Itália, e uma ilha na Grécia. E o que é que essas pessoas fazem? São coisas simples, não é nenhum suplemento maravilhoso, não é nenhuma cirurgia cara, são coisas básicas. O que é que essas pessoas fazem? Essas pessoas comem bastante gordura boa. Então, quando eu falo de gordura boa, eu não falo de você comer fritura, mas as gorduras foram demonizadas pela indústria do remédio que baixa a gordura. Então, quando eu falo de gordura boa, eu falo de abacate, de castanhas, castanha de caju, eu falo do azeite de oliva, eu falo até mesmo da banha de porco, do óleo de coco. Gorduras boas, é isso que esse povo come. Então, eles tomam bebida alcoólica diariamente, mas
moderadamente, como uma taça de vinho. Eles não possuem carros para se locomover, ou moto, ou Uber, não, eles andam a pé. Tem uma missão de vida, um propósito. Então nós temos que ter um propósito, saber assim, de forma obcecada que a gente quer chegar em algum lugar. As pessoas vivem no automático, sem saber para onde é que estão indo. Ah, vou vivendo por viver. E mais do que isso, as pessoas que foram mapeadas, elas têm vivem em comunidade. Porque você sofrer um problema emocional, um problema financeiro, um problema no relacionamento, em comunidade você divide a dor. Então, se você observar, não são grandes coisas, são coisas básicas. Isso faz você viver mais e viver melhor. Olha lá que interessante, hein? Agora, muitas vezes a gente busca coisas desse tipo, mas pela vida corrida, porque você deu alguns exemplos, já até me imaginei, numa ilha na Grécia, numa ilha lá na Sardenha, que delícia, né? Mas a gente sabe que a realidade às vezes é dura e às vezes falta tempo para a gente preparar um alimento, às vezes falta tempo para a gente ter um sono de qualidade, né? Às vezes a carga é pesada e tira a gente do eixo, e aí é que eu queria que você nos ajudasse a encontrar aí um caminho de equilíbrio para quem de repente enfrenta todas essas dificuldades, como o ônibus lotado, o trem cheio, a falta de grana no final do mês e muito mais. Mas segura aí que eu volto em 2 minutos. Você vem comigo, porque o assunto só está começando. Sim, a gente tem muito mais. Doutor Dayan vai ficar aqui com a gente e você vai ter a chance de também lançar a sua pergunta no 11 50 45 18 40. Pode mandar que já ele responde. Vamos lá, doutor Dayan Seabra. Não é complicado Você não sabe que você mora lá. Agora até eu fiquei com vontade de ir nessa fazenda, morar lá. Já está convidado, viu? Que coisa maravilhosa. Mas aqui, às vezes, a vida é pesada, sabe? Eu posso rebater o argumento? Sim. Quando você tem conhecimento do que é bom e do que é ruim, você consegue adaptar a sua rotina. Então, por exemplo, se você está em casa, qualquer ser humano consegue fazer uma refeição em 20 minutos. Eu digo isso porque eu trabalho com isso. Então, em 20 minutos você cozinha um inhame, você assa uma carne e coloca alguns vegetais. Falta o hábito. Mas digamos que a pessoa não almoça em casa, não tem hábito, coma em self-service ou coma... Se você sabe o que escolher, você não engorda e tem bons hábitos. Vou te dar um exemplo. Ontem eu estava no hotel e tinha uma bisteca de porco, um prato já montado, com arroz e purê. Então, cabe a você conversar com o garçom, conversar com o chefe, troca isso. Tira o arroz, que isso aqui engorda. Vai te deixar gordo, inflamado, vai te deixar com imunidade baixa. Arroz não presta, não é uma comida boa. E o purê, você tem que estudar. Purê de batata inglesa engorda mais do que de doce. Pergunta se dá para trocar. Troca o meu arroz e o purê por legumes. Então você tem que fazer trocas, mas tem que conhecer. O que é que as pessoas fazem? As pessoas vão através do que conheceram, do que acreditaram pela mídia. Acham que tudo que é light, diet integral e fit é saudável. Isso é uma grande mentira. Essas coisas aí são máscaras que a indústria alimentícia coloca para que você deixe de comer a comida de verdade. A comida do meu bisavô, da sua bisavó, que comia aquela comida gordurosa, com banha de porco, que comia o torresmo, que comia o legume, verdura e a fruta. E que não tinha diabetes, não tinha câncer, não tinha AVC, não tinha hipertensão. Morria de quê? Morria de queda, de pneumonia, de tuberculose e morria de infecção intestinal. Isso que acontecia. Agora, eu preciso fazer uma pergunta, porque os produtores do arroz vão vir matando. Ele diz que arroz não presta. Qualquer arroz não presta ou tem algum arroz que presta? Qualquer arroz. O arroz, ele tem um índice glicêmico elevado. Quando você come o arroz, o teu açúcar sobe rápido no sangue. O maior inimigo da nossa saúde é esse açúcar que eleva no sangue rápido. Então, quando esse açúcar eleva rápido, a sua insulina eleva rápido, para poder botar o açúcar na célula. Então, o que você precisa entender é que beliscar o dia inteiro coisas que vão matar a sua fome faz mais mal do que comer uma alimentação forte, gordurosa e cheia de proteína. Então, o arroz, quando você come um arroz, depois de 2 horas você está com fome de novo. Ela não te dá saciedade. Ao contrário, você come, por exemplo, uma picanha. Essa picanha gordurosa, você pode durar até 10 horas sem comer. Quando você dura até 10 horas sem comer, você não tem pico de açúcar. O que faz mal são os picos de açúcar. O que deixa você diabético e obeso são os picos de açúcar e de insulina. Me dá outros exemplos que, como o arroz, também fazem a gente ter um pico de glicemia. Um dos maiores vilões, pão. Tanto faz o integral quanto o normal. Tanto faz. Na verdade, o integral é até pior.
É mesmo? Eu aconselho que a pessoa que gosta de pão reserve um horário na semana. Eu, por exemplo, eu gosto de pão. Não vou mentir, não sou hipócrita. Adoro um pão francês. Mas eu reservo o domingo de manhã para eu comer. E eu não vou comer o integral. Aquele integral, eles tiram o que tem de mais gostoso do pão normal e colocam coisas para camuflar. Substâncias que dão maciez ao pão. E essas substâncias são verdadeiros ETs, que o nosso corpo não reconhece. Então, são substâncias que mexem com os hormônios, que mexem com as nossas células, e inflamam o nosso corpo, porque o corpo tem que expulsar. Então, pão integral é um grande mito. Vou te dar outro mito. Aquela pessoa que acorda de manhã, olha só que refeição errada, mas que virou fama, inclusive nas novelas. A madame acorda de manhã na novela e come uma fatia de pão integral com presunto de peito de peru, queijo branco e suco de laranja. Tudo errado, mas é considerado uma alimentação saudável. Já o cara que pega um cuscuz, você conhece cuscuz? Uhum. Cuscuz. Quer dizer, tem vários tipos de cuscuz, né? Tem cuscuz paulista, que é feito de um jeito, o cuscuz nordestino, que é outro, e o cuscuz do Rio de Janeiro, que é de tapioca e doce. O nosso é de milho. Tá falando do cuscuz de milho, tá. Então, você comer cuscuz com carne de manhã, carne de carneiro, é ótimo. Torresmo, bacon, isso ajuda a dar saciedade o dia inteiro. Mas os mitos dos alimentos, suco de laranja, a laranja é saudável? Muito. Mas quando você espreme 5 laranjas e tira a fibra, ela virou um xarope de frutose. Você vai engordar com suco de laranja. Quando você come presunto de peito de peru, aquilo está longe de ser o peru que você cria no sítio. Aquilo ali é um embutido industrializado. E o queijo, o melhor do queijo é a gordura que foi tirada e deixou o queijo branco. Então, a gente tem que deixar demonizar as gorduras e as proteínas. Isso sim vai fazer a gente viver mais saudavelmente. Comer muitas hortaliças, começar a quebrar paradigmas. Então, em vez de pão, coma inhame, mandioca, mandioquinha, batata doce. Se programe, se planeje na semana. Aí você vai conseguir ter uma vida mais saudável. Que joia. Então, você falou do pão, você falou desses embutidos que são ruins, do arroz, mas o que de repente é bom a gente jogar fora? Refrigerante. Suco de qual? Refrigerante mesmo que diet. Todos. Zero. Se for comer, gente, fujam de diet light. Tá. Se for comer, tome um refrigerante normal. Longe disso. Mas existem refrigerantes, por exemplo, saudáveis, você pode fazer em casa. Você pode fazer um chá de hibisco, misturar com água com gás e bater no liquidificador com hortelã e uma colherinha de mel. Fica delicioso. No nosso canal tem receita de refrigerante saudável. Eu fiquei com vontade desse, hein, ó. Delicioso, emagrece, tira a gordura, a pochete, a barriga de pochete, a barriga de boia, fica aqui do lado da cintura. Então, quando você tira o arroz, macarrão, farinha branca, as pessoas... Macarrão, qualquer tipo de macarrão. Qualquer tipo. Lasanha. Ravioli. Aquela moça ali fez um ravioli. Como é que é o ravioli que você falou lá no camarim? Eu ouvi. Ravioli verde com mussarela de búfala. É o almoço de hoje? Não, esqueci em casa. Ah, ela esqueceu em casa. Foi o jantar de ontem. Pior ainda. De ontem. Pior ainda, né? À noite ainda é pior. Agora, por exemplo, você pode fazer uma lasanha, não sei se ela vai concordar. Eu fiz uma lasanha no meu canal, vai sair esses dias, e é gostosa. Em vez da massa do macarrão, você usa massa de crepioca. Vocês conhecem crepioca? Que é mistura de goma, de tapioca com ovo. Você faz uma massinha, fica mais saudável. Perfeito. Né? Então, por quê? Porque dá menos pico de glicose. Tudo tem relação com o pico de açúcar no sangue. Quanto mais lentamente o açúcar entrar no teu sangue, dar comida para o teu sangue, mais saudável você vai ser. Segura pra gente continuar nosso papo. Eu acho que eu não vou deixar o Dr. Dayan ir embora hoje. Vai ter que ficar aqui. Que, a gente vai aprendendo muito com esse homem, viu? Depois passa lá no canal dele pra aprender mais e gruda lá pra você pegar todas as dicas. E aí, ele tava falando, né? Pra não fazer a pochete, pra não fazer a boia. Mas vamos lá, de volta. Onde é que eu parei, Dr. Dayan? A gente falou da alimentação, das trocas saudáveis, né? Então a gente encerrou aí. Vamos falar um pouquinho agora de remédio para emagrecer. Porque tem um monte de menina em casa, meninos também, certo, que acham mais fácil procurar alguma coisinha milagrosa. Todo mundo quer um milagrinho, né? Esses medicamentos, eles podem de fato atrapalhar e prejudicar a nossa saúde ou não? É melhor a gente emagrecer mesmo que com medicamento? O emagrecimento, Cláudia, ele é um processo que você, ajeitando o teu corpo, colocando ele nos trilhos, ele vira uma máquina de queimar gordura. Uma máquina. Para você ter uma ideia, dos 35 anos para cá, eu vou fazer 47 agora,
Dos 30 anos para cá, eu emagreci 20 quilos. Né? Da pandemia para cá, eu achava que eu já estava magro, eu perdi 7 quilos, basicamente de cintura. Hoje eu fui botar uma calça para ir para cá e a calça estava entrando na minha mão aqui, não caía. Caramba. Então, qual é o segredo disso? Você tem que deixar de dar o combustível errado para o seu corpo. Eu quero fazer uma analogia aqui para ficar mais fácil. Se você for viajar daqui para o Rio de Janeiro, você vai encher o tanque do teu carro de gasolina e vai até o Rio de Janeiro, digamos que dê até lá. Você não fica em cada posto de gasolina colocando mais gasolina. E é isso que as pessoas estão fazendo hoje com a comida. Estão comendo sem fome a cada 2 horas, por compulsão alimentar e por comerem os alimentos errados. Quando você come alimento muito açucarado, muito doce, carboidrato, pão, bolo, biscoito, bolacha, doce, você quer comer de 2 em 2 horas. E isso te engorda. E ao mesmo tempo, às vezes você não está com fome emocional e come para sentir conforto emocional. Para você ter uma ideia, a gente fez uma pesquisa com meus alunos do programa de emagrecimento, que hoje são 20 mil pessoas. Essas pessoas relacionam a comida como se fosse um namorado ou uma amiga íntima. E elas querem sentir conforto e alegria. Ou seja, você está usando comida para alegrar suas emoções. Então isso já começa o grande problema. Você precisa de um cuidado, de uma terapia, de um estudo, de um autoconhecimento. Mas, além disso, comer refeições gordurosas, fazer menos refeições por dia, eu não estou falando de fechar a boca. Fechar a boca e morrer na academia é a pior coisa que você pode fazer para emagrecer e é o que todo mundo faz. Por quê? Quando você fecha a boca e diz, vou comer só folha e peito de frango, o seu corpo sofre e ele não é burro. Seu corpo faz assim, vai dar pouca comida para mim, então deixa eu diminuir o metabolismo. Aí vem depois de 3 meses, você até emagrece, mas não sustenta. Aí vem o famoso efeito sanfona. Você ganha todos os quilos que perdeu, ainda ganha mais um pouco e desregula o metabolismo. Então, se eu pudesse resumir em 3 coisas para focar no emagrecimento. Primeiro, não passe fome, coma bastante alimentos gordurosos e proteína. Quando eu falo gordura, não falo de óleos, esses óleos de cozinha, canola, soja, girassol, nada disso. Gordura como abacate, como carne. Faça jejum intermitente. O jejum, gente, nada mais é do que você pular uma refeição. Se alimentando bem, você não precisa tomar café da manhã todo dia. É outro mito. De manhã, coma como um rei, almoce como um príncipe e jante como um mendigo. Isso é mito. De manhã você pode nem comer. Se você prestar atenção, Cláudia, não é todo dia que você acorda com fome de manhã. No meu caso porque eu não consigo comer muito à noite. Eu praticamente não janto. Sim. Porque meu horário é muito diferente, né? Eu só almoço quando acaba o programa. Às 2h40, quase 3 horas da tarde. Aí já não dá mais fome pra jantar, então eu já não janto. Sim. Aí quando eu acordo com fome. No seu caso é E aí eu acordo com vontade de ovo, eu acordo com vontade de comer mesmo, sabe? Aí eu como. Mas uma pessoa que janta tarde da noite, um jantar bem bom, realmente, dificilmente ele tem fome de manhã, né? Porque tem muita gente que acorda de manhã e come por obrigação. Sim. Porque aprendeu com a mãe que saco vazio não segura em pé. Não, e você estava falando agora, né, que a turma está comendo de 2 em 2 horas porque é aquela fome emocional, mas não é só isso não. A gente ouviu a vida inteira, eu ouvi a vida inteira que era necessário comer de 3 em 3 horas porque era saudável. Isso. Deixar o corpo funcionando, para o metabolismo acelerar. Isso é mentira. Mentira. Só que quando você aprende a dar o combustível certo para... Olha só que isso é a chave do emagrecimento, gente. Quando você se alimenta com alimentos gordos e alimentos cheios de proteína, você ensina o seu corpo a funcionar como ele funcionava na época das cavernas, que é usar a sua própria gordura como fonte de energia. Só que o teu corpo desaprendeu. Porque se você dá bala, chocolate e bolo a todo instante, ele desaprendeu. É igual a um filho que você dá dinheiro toda hora para ele, ele não aprende a trabalhar. Então, se você passa por essa transição, aí o que vai acontecer? Você vai produzir energia constantemente, que vem da gordura, você vai parar de sentir fome constantemente e vai acabar com esse desejo de estar comendo para matar uma fome que muitas vezes é emocional. Então, aí você vai ter que ter cuidado para não perder tanta gordura, porque você vira uma máquina de queimar gordura de verdade. Aí você vai se preocupar agora com ganhar massa muscular, que é outra história. Agora, quanto tempo, a partir do momento que eu começo com essas novas atitudes, até o meu corpo virar essa máquina de queimar gordura? Nós conseguimos colocar uma pessoa num modo de queima de gordura em 15 dias. A média dos nossos alunos é que eles emagrecem, em média, 7 quilos em 2 semanas. Uau! 7 quilos em 2 semanas. Se você me perguntar, Daiane, tem suplemento? Não.
Daiane, tem chazinho tem chás que ajudam, mas não passam fome. É comendo comida gostosa, comendo gordura, comendo proteína, mas não come arroz, não come bolo, não come pão, não come croissant. Nesses primeiros 15 dias não bebe bebida alcoólica, né? Então tem algumas coisinhas que a gente orienta. Então, os primeiros 15 dias você coloca o corpo. É possível uma pessoa chegar, dependendo, claro, do quanto ela precisa perder, chegar no seu peso ideal em 3 meses, tranquilamente. Perfeito, mas o mais legal é isso que você está falando, que isso me empolga, né? De depois você ter o corpo como uma máquina de queimar gordura. Porque, por exemplo, eu já fiz uma época uma dieta chamada HCG, que ficou na moda aí, não sei se voltou pra moda. Eu fiquei assim, ó, um palito, eu perdi do que eu tô hoje, mais de 10 quilos. Então, menos 10 quilos do que eu tô hoje, né? E aí, depois de 15 dias eu tava 10 quilos a menos, só que depois de 20 dias eu já tava 5 quilos a mais, depois de um mês já estava tudo igual de novo. Eu usei HCG em 3 pacientes quando eu atendia. Nunca mais farei isso na minha vida. O HCG tende ao fracasso. Por quê? Porque não é ecológico, não é sustentável. Você não vai usar isso a vida inteira. O HCG faz você emagrecer porque ele vai no centro da fome. Você perde a fome. Mas você, depois que para de usar, a fome volta. E parece que você estava em inanição ali, com muita... Aí você vem com uma voracidade, né? Não adianta, como também eu não concordo, eu acho que tem que ter equilíbrio, sabe, Cláudia? Eu defendo a pessoa ter o dia da porcaria, digamos assim, ou a refeição da porcaria da semana. Porque se você gosta de bolo, eu adoro bolo de chocolate, eu vou viver a vida inteira sem comer? Não. Então eu tenho que ter um dia na semana que eu faça isso, pontualmente, sem culpa, enfio o pé na jaca, como a quantidade que eu quero e no outro dia bola pra frente e acabou-se. Perfeito. Ó, a turma tá falando aqui que acabou seu tempo, mas eu sei que eu tenho uns quebradinhos, então segura aí que eu vou voltar com um quebradinho pra gente responder pergunta que eu prometi e não responde pergunta nenhuma. Fica aí. Ai, que pauta boa, né? Que assunto bom, gente. Isso é maravilhoso. Agora vamos para as perguntas, doutor Daia. Você vai ficar em São Paulo até quando? Eu acho que mais uma semana, viu? Então volta, tá? Volta. Estou aqui à disposição. A turma vai querer que você volte, porque deve ter muita pergunta aí já para rodar. Vamos colocar a primeira na tela? É da Andressa, ela é de Caxias do Sul, no Rio Grande do Sul. Comecei um acompanhamento nutricional para emagrecer. Perdi 7 quilos, porém estabilizou aí. Não importa o que eu faça. Seria esse o efeito platô? Sim, o efeito platô é quando você chega no nível e para de emagrecer. Isso acontece tudo na vida, no relacionamento, na academia, você sempre tem efeito platô. As pessoas se apaixonam em 3 meses, desapaixonam. As pessoas ganham massa muscular em 3 meses, param de ganhar. E no emagrecimento é a mesma coisa. Minha amiga, o que eu quero te dizer é o seguinte, nessa hora é hora de dar um choque no teu corpo. Você vai dar esse choque com jejum intermitente, procura saber, com a tua nutricionista, como começar o jejum. O outro choque é mudando as séries de exercício físico na academia, fazendo um treino chamado de HIIT. É um treino de alta intensidade intervalada. É um treino de 15 minutos. Procure se informar sobre isso. Onde você treina 45 segundos, descansa 15. 45 segundos, descansa 15. E começa a introduzir chás que emagrecem no teu dia a dia. Chá verde, chá de hibisco, chá de gengibre e chá de canela. Vai dar certo. Show! Próxima pergunta. Tá gostando, né? Cláudia Oliveira, minha xará de Belo Horizonte. É verdade que a farinha de trigo e o açúcar são alimentos inflamatórios e por isso prejudicam o emagrecimento? Totalmente verdade. Farinha de trigo, ela tem glúten. Glúten é inflamatório, não é? Então tudo isso inflama seu corpo. E o que acontece? Quando você inflama, você trava o processo de emagrecimento. Então tanto a pessoa que está obesa ou com sobrepeso está inflamada, como a pessoa que consome esses alimentos inflamatórios aí, o trigo e o açúcar é um veneno. Se eu pudesse dizer qual é o maior vilão do ser humano, é o açúcar. O açúcar ajuda até é alimento para câncer. Açúcar é alimento para câncer. O açúcar causa rachaduras nas artérias, trinca as artérias e o colesterol vai lá para remendar. Aí o povo diz que o colesterol é que é o vilão. Mas foi o açúcar que rachou as artérias. Ai, gente, vamos acabar com esse negócio de açúcar na vida da gente. Se você vier comigo, eu vou contigo, porque pra mim também é um desafio brabo. Próxima pergunta, vai lá, Eduardo de Vitória, no Espírito Santo. Gosto de beber suco durante as refeições, isso pode ser um problema? Meu amigo, um grande problema. Quando você toma suco nas refeições, além de você estar engordando, porque o suco tem açúcar da fruta, você vai dilatando o teu estômago e vai cabendo mais, vai socando. Vai comendo e vai socando. Além de diluir os sucos digestivos e não fazer a digestão. Então você fica depois soltando gases, com a barriga parecendo um tambor.
Então, o meu conselho é, eu já fui assim também, viciado em beber. A pessoa às vezes não come direito porque não mastiga direito, aí precisa do suco. A ansiedade faz você comer rápido, aí você precisa do suco para empurrar. Come devagar, se conecte ao alimento. E no começo eu sei que é difícil, então coloca ali meio copo de suco de limão, só o suco de limão. Quando eu falo suco de limão, não é suco de limão com açúcar, é a água com o limão espremido, você vai se acostumar. Tem dificuldade no começo? Coloca um adoçantezinho como stevia ou xilitol. E aí o limão ele ajuda a digerir principalmente as proteínas. Mas não usa mais do que meio copo, tá bom? E não usa, de preferência, o suco, digamos, o de limão ou até água. Beba antes da refeição, 15 minutos, que ajuda a dar saciedade, você vai comer menos. Perfeito. Próxima pergunta, vamos para a tela. Thalita de Suzano, os chás realmente ajudam a perder peso ou isso é um mito? Ajuda sim, só que a pessoa não pode achar que o chá é um milagre. Você tem que fazer a sua parte. Você não pode estar comendo pizza todo dia, tomando cerveja, comendo arroz, macarrão, farinha. Não, mas o chá ajuda, é um empurrão. Principalmente esse que eu falei, gengibre, hibisco, canela e chá verde. Tem mais uma? Mais uma. E Leandro Teixeira, é verdade que não devemos ultrapassar 1.200 calorias diárias para não engordar? Eu acho maravilhosa essa pergunta. Isso é mais um mito. E é libertador quando você diz, esqueça caloria. Não ligue para a caloria. O que vai fazer você emagrecer não é ficar contando caloria, ninguém aguenta isso. Então, isso é coisa do passado. Contar caloria é coisa do passado. O que você tem que ver é a densidade nutricional dos alimentos. Olha para o alimento e diz o que é que tem de bom nele e o quanto ele me deixa satisfeito, o quanto ele vai me nutrir e coma à vontade. Picanha tem muita caloria? Tem. Quanto você pode comer de picanha? Até passar fome. Você vai comer picanha todo dia? Não vai. Vai comer 1 quilo de picanha? Não vai. Ninguém aguenta comer um alimento nutritivo em grande quantidade. Você não aguenta comer 8 ovos. Você aguenta comer 3, 4. Coma. Tá com fome? Coma. Agora, brigadeiro você aguenta. Você aguenta comer 12, 14. Fácil a lata toda, né, gente? Então, assim, relaxa com caloria, esquece esse negócio de caloria, estude os alimentos e o mais importante do que caloria é saber quanto esse alimento dá de pico de insulina. Aí sim, um alimento que dá pico de insulina deve ser evitado, como os açúcares que a gente falou, os pães, bolos e massas. Perfeito. Como é que a gente encontra, como é que a turma faz esse curso? Fala. A gente tem vários cursos, mas esse que a gente, pelo que eu estou vendo, que a gente falou mais aqui, é o nosso programa de emagrecimento definitivo. A gente abre de tempos em tempos. Ele não é assim, na hora que você quer entrar, entra não. O que eu aconselho para quem estiver assistindo a gente aqui agora é me seguir lá no meu canal, né? Então vou passar aqui os contatos. Dayan Siebra, e lá a gente sempre mostra quando é que tem novas turmas. Dayan Siebra só, né? Dayan com Y Siebra, tá? Acho que tem Dr. Dayan Siebra lá. Mas aqui tá tudo Dayan Siebra. Se colocar Dayan Siebra, encontra? Aparece. Instagram, YouTube, Facebook, Dayan Siebra. E o telefone é o 27? Telefone... 27 30 29 13 17, tá certo? Sinceramente, eu não sei. Então, pinta nesse, mas qualquer dúvida, vai lá no Instagram do Dr. Eu não sei Dayan, de onde veio esse telefone. Você vai encontrar tudo e aí você vai ficar muito bem servido se você caminhar junto com ele. Muito obrigada, Cláudia, até obrigado. A próxima. E volte mesmo, volte logo. Sim. Se não voltar, eu vou lá nessa fazenda e ver esses Já gados está convidada, viu? Já tá fazer um Qual programa que é a lá. cidade lá? Cidade de Mulungu, interior do Ceará. Mulungu. Maravilha. Tá convidada para ir lá. Obrigada.